Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas e também editor-chefe do Eletroentusiastas, que é um outro site que nós criamos, um perfil que nós criamos justamente para falar dos carros eletrificados. E essa semana o meu carro de teste é justamente um eletrificado. É a picape BYD Shark, que chegou no mercado no segundo semestre do ano passado por R$ 379.800. Hoje em dia no site da BYD você consegue encontrar até algumas promoções para esse carro aqui, para essa picape. E ela é bem interessante, ela é a primeira picape à venda no Brasil com o sistema eletrificado. No caso dessa picape, ela tem um motor a combustão aqui na dianteira de 1,5 litros e esse motor entrega para a gente 183 cavalos. Mas se você pensar, 183 cavalos para uma picape desse tamanho seria muito pouco, né? Então por isso que ela tem mais dois motores elétricos. Um que toca junto com o motor a combustão o eixo dianteiro e outro para o eixo traseiro. E é uma picape que funciona o tempo todo na condição de 4x4, ou seja, um 4x4 all-wheel drive, sendo que a dianteira pode ser com motor elétrico ou motor elétrico mais a combustão e na traseira é somente o elétrico. Essa combinação desses três motores nos dá uma potência combinada de 437 cavalos. É uma potência bem alta se a gente comparar, por exemplo, com a Ford Raptor, né, que é uma picape média também, mas com uma característica esportiva. Essa picape da BYD, ela tem mais potência do que a Raptor. Apesar que, nesse caso aqui, ela tem também um pouco mais de peso, né? Ela pesa 2.710 quilos. Bom, e ela tem uma capacidade de carga de 790 quilos. Ou seja, ela não chega naqueles 1.000 quilos que normalmente as picapes de tamanho médio, como essa daqui, tem aqui no Brasil. Então, com isso, ela acaba se equilibrando e, em termos de desempenho, é muito bom, porque ela faz 0 a 100 em 5,7 segundos. Esse é o valor declarado pela BYD. E a velocidade máxima está limitada em 160 km por hora, que é muito bom se você considerar o peso desse veículo aqui, né? E por que ela chama Shark, né? Shark vem do inglês tubarão. Eles dizem que essa frente aqui, quando está com essa luz de rodagem diurna tudo aceso, ela dá aquela sensação de uma boca de um tubarão querendo morder alguém. E é justamente isso que é a intenção da BYD Shark aqui no mercado brasileiro. É morder um pedaço do segmento das picapes médias. Tanto que o lançamento dela foi feito lá em Goiás, lá na cidade de Goiânia, justamente para o quê? Para explorar um pouco mais essa parte do agronegócio, né? Que Goiânia se intitula como sendo a capital do agro brasileiro. Bem, quando a gente olha a silhueta dessa picape, a gente vê justamente aquilo que a gente está bem acostumado nas picapes tamanho médio, né? A caçamba, ela é separada da cabine, por quê? Todo esse conjunto aqui está montado num chassis. Chassis exatamente igual àquele que a gente vê em outras picapes, né? As longarinas, as travessas transversais, a cabine assentada sobre o chassis com coxins, a caçamba assentada diretamente, sem ter nenhuma coxinização, e utiliza, né, aqueles recursos do Santo Antônio, da barra longitudinal no teto, e o que ela elimina é basicamente cromados, né? Sai fora daquele esquema de Gil Effect, né? O efeito joia, deixando o brilho aqui nas rodas e, obviamente, ali na dianteira que a gente já viu, aquela grade toda bem iluminada. Ela é alta em relação ao solo, a gente vê aqui que o acesso dela na cabine é um acesso um pouco mais complicado, mas ela tem algumas coisas que facilitam. Por exemplo, uma alça aqui na coluna B para o motorista para o passageiro traseiro entrar. A mesma coisa acontece na dianteira do lado direito. E aqui para o motorista, obviamente o nosso recurso acaba sendo
utilizar tanto a porta quanto o volante como suporte para acessar a cabine. E em termos de espaço interno, também ela é bem generosa. Aqui na traseira cabe tranquilamente 3 pessoas, tem a vantagem de ter o assoalho plano, e se nós estamos falando de picape, vamos dar uma olhadinha com mais cuidado aqui na traseira, na caçamba dessa picape. A abertura dessa tampa traseira tem aqui um acionamento, e aí ela utiliza 2 molas a gás, justamente para fazer essa abertura mais suave, e tem os tirantes aqui de proteção, para que quando você coloca um peso maior aqui na tampa aberta, esses tirantes garantem para a gente a segurança. O interessante é que, por ser uma picape alta, ela conta também com este recurso, um degrau para poder subir na caçamba. Fica um degrau relativamente alto, mas facilita bastante a entrada aqui na caçamba para acessar, para colocar carga ou tirar carga daqui de dentro. E alguns recursos muito interessantes que tem nessa caçamba. O primeiro a gente vê aqui nessa lateral são 3 tomadas, tá? Todas elas já no padrão brasileiro, aquele hexagonal de 3 pinos. Ela é toda revestida, e esse revestimento aqui, você percebe que ele é um revestimento bem forte mesmo, bem resistente. Então isso é bom, que você pode arrastar a carga aqui para frente e para trás sem grandes problemas. E em termos de pontos de amarração de carga, a gente vê 2 pontos na parte inferior, aqui na traseira, e 2 pontos na parte superior na dianteira. Isso para mim é um defeito ou é uma insuficiência, porque se você tem uma carga mais alta ou uma carga muito baixa, você não tem como fazer bem a fixação aqui. As marcas que produzem picape têm falhado muito nessa parte de amarração de carga. E outro item que eu não vejo também é aqueles slots, né, para você poder colocar uma vigota, um pedaço de madeira aqui, para separar um pouco a divisão, né, da caçamba, evitando que objetos acabem ficando correndo para frente e para trás aqui. Então isso é uma outra coisa que a BYD podia pensar um pouquinho mais nessas nervuras que já tem disponível, já colocar, fazer algum implemento que pudesse limitar um pouco a movimentação de carga. E o ponto positivo é a iluminação que tem dos 2 lados aqui na caçamba. E com relação ao fechamento, se a abertura tem a mola a gás que ajuda a amortecer, para fazer o fechamento não tem segredo não, a não ser o arroz com feijão mesmo. É levantar ela aqui, ela é ligeiramente pesada, tá? Ou seja, essa mola a gás não faz o alívio para levantar, e faz o fechamento tradicional. Por essa vista frontal, fica mais claro aquilo que eu comentei da boca do tubarão, né? Então a gente vê aqui essa barra totalmente iluminada. A iluminação, faróis, é totalmente LED aqui na dianteira, farol baixo, farol alto, farol de neblina. Tá? Eu andei bastante com essa picape durante essa semana, muitas viagens noturnas também, e deu para ver que a eficiência, né, ou a eficácia até dessa iluminação é muito boa. Ela preenche bem o campo que a gente precisa durante uma condução. Então eu gostei bastante dessa parte. Bom, a gente vê, é uma frente bem alta, é aquele tipo de frente aquele desenho, né, que vai agradar a alguns e não tanto a outros, né, porque ela é bem agressiva e, sinceramente, eu acho até bonito essa frente, esse desenho que colocaram nessa picape. O que eu percebo andando com ela por aí é que ela chama já bastante a atenção do público nas ruas, em outros veículos. E sendo um carro, uma picape, né, 4x4, ela tem um ponto interessante. Ela tem aqui na parte de baixo do para-choque dianteiro uma argola para você poder colocar um gancho e fazer um reboque em caso de ficar atolada. Como é uma picape 4x4 permanente, com capacidade fora de estrada, eu conversei com o Gabriel Marazzi, que foi quem nos representou no lançamento dela no ano passado,
e ele foi um dos que dirigiu essa picape, um dos primeiros, se não o primeiro, a dirigir num trecho que fizeram lá, prepararam para picapes, para fazer trecho 4x4, bem fora de estrada. E havia chovido muito na véspera e pela manhã do dia do evento. Então ele comentou comigo que ela passou muito bem por esse trecho, lógico, não podia parar, porque se parasse, como qualquer carro que você para na lama, se ele afunda e cola o fundo, aí fica mais difícil de você sair. Mas ele me disse que ela passou muito bem e os outros que participaram dessa avaliação na terra também gostaram bastante do desempenho. Então, isso foi um ponto positivo no caso do test drive lá no ano passado. Ela utiliza pneus 265/65/18, freio a disco ventilado nas 4 rodas. É um ponto positivo, afinal de contas, o peso do veículo e mais a capacidade de reboque que ela tem, de 2.500 quilos, exige que tenha um freio de alta eficiência. E é o caso do freio dessa picape aqui. Ela utiliza, obviamente, também o sistema de regeneração de energia, quando você tira o pé do acelerador ou quando você aplica o freio levemente. Mas na hora de parar mesmo, que você exige uma parada brusca, o freio de serviço com disco ventilado faz a diferença. E o que mais que a gente pode ver daqui? Além da parte do chassi, a gente vê que a suspensão dianteira e traseira utiliza molas helicoidais, que na teoria deveria trazer um pouco mais de conforto para o carro, mas não é bem isso que a gente vê andando. Já vou comentar já já com vocês na hora que a gente for dirigir. Aqui na dianteira, a suspensão é de duplo braço sobreposto e na traseira utiliza um conceito de uma viga, né? E os braços presos nessa viga, que seria, na verdade, um subchassis que ancora também o motor elétrico traseiro. E na parte de motorização, que a gente vê aqui, ó, primeiro dando uma olhada inicial, a gente vê que essa cobertura plástica no motor dá um acabamento bem bacana no veículo. Agora vamos tirar essa cobertura e vamos ver o que a gente encontra por baixo. É um motor 4 cilindros montado na longitudinal do veículo. Tá? Ele tem aqui do lado esquerdo da tela o turbo carregador, que está por aqui, que a saída de escape fica para frente e a saída de admissão lá para trás diretamente. Tá? Então a gente vê vários componentes aqui à mostra, como esse daqui, que está bem protegido aqui por uma capa fonoabsorvente. Esse daqui me parece ser a bomba de alta, ou pode ser também a bomba de vácuo, né? Fiquei até na dúvida agora aqui de que bomba que é essa daqui. A gente vê que ela tá é uma bomba ruidosa e por isso eles colocam essa cobertura almofadada justamente para segurar o ruído, né? Não deixar o ruído sair para a atmosfera e, obviamente, entrar para dentro do veículo, né? Aqui do lado esquerdo tem o filtro de ar, que vê que é uma carcaça de um tamanho bom, ou seja, aqueles carros que podem pegar bastante poeira. Então está tudo bem preparado. Reservatórios de arrefecimento, tem dois. Um aqui do lado direito da cabine, ou esquerdo do nosso vídeo, e outro desse lado. Isso significa que ele trabalha com duas temperaturas de arrefecimento, provavelmente e obviamente uma para o motor, que é uma temperatura bem mais alta, e outra para o sistema elétrico e bateria, que é mais baixa. Mas esse motor entrega, né, 183 cavalos e 26,5 kgfm de torque, e combinado, os dois motores elétricos com esse motor a combustão, a gente tem 437 cavalos e 65 kgfm de torque. Ou seja, é um desempenho muito bom para alcançar aqueles 5,7 segundos que eu comentei no começo para fazer o 0 a 100. Porém, a parte de consumo de combustível é uma coisa que essa picape fica devendo um pouquinho. Sendo um motor só a gasolina, com toda essa potência,
acaba entregando 9,5 km por litro na cidade e 7,7 na estrada. Obviamente, durante essa semana de testes, eu acabei conseguindo valores um pouco melhores do que esse, né? Eu consegui na estrada cerca de 10 km por litro. Isso quando você já tem a bateria totalmente descarregada. Porque enquanto a bateria tem uma boa carga, ela acaba tendo um consumo mais adequado ou mais conveniente, digamos assim, né? Quanto ao câmbio, é um câmbio de uma marcha apenas, então ele faz com essa combinação do motor a combustão com os motores elétricos, ele faz a combinação de transferência de potência para as rodas, e com isso a gente praticamente não percebe quando esse motor a combustão entra em funcionamento, tá? Você percebe aumentar um pouquinho a aspereza do veículo, mas nada muito pronunciado ou incômodo. Isso é um dado positivo que essa picape nos traz. O silêncio a bordo é realmente elogiável. Agora que a gente já conheceu por fora, vamos dar uma olhadinha aqui dentro, né? Bom, primeiro, os bancos, tanto motorista quanto passageiro frontal, eles têm ajuste elétrico, com a vantagem que no caso do motorista tem também o ajuste de pressão lombar, que acaba trazendo mais conforto quando você está dirigindo o carro, longas viagens principalmente. A parte da central multimídia, ela tem a possibilidade de fazer o pareamento sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Tem no console central um slot aqui para você colocar o celular e fazer o carregamento sem fio. Tem a vantagem que essas saídas de ar aqui do console central, você consegue direcionar o ar para baixo para dar uma refrigerada também no celular, que é um ponto bem positivo, né? A central multimídia tem aquela característica que você pode rotacioná-la, né? Aí fica a gosto do cliente, porém quando você está usando o Apple CarPlay, ele só funciona se tiver na posição horizontal. O quadro de instrumentos, também acho que a BYD acabou chegando num compromisso bom aqui de tamanho e distância. Eu acho que só os ícones e as legendas poderiam ter um grafismo, uma letra um pouquinho maior, facilitando pessoas de maior idade como a minha de enxergar perfeitamente esses ícones e legendas. Mas aí é uma questão de desenho, né, dos fabricantes. Essa central multimídia tem a vantagem que aqui na parte inferior a gente tem já um atalho para fazer o ajuste de temperatura do ar-condicionado. São duas zonas, dianteira esquerda, dianteira direita. Tem saída de ar climatizado aqui na parte traseira, outro ponto positivo. E por aqui também você tem alguns outros atalhos que você pode fazer, como por exemplo, ajustar a parte de carga, você pode planejar essa parte de carga toda. O volante, ele é todo multifuncional, tem o sistema de controle de cruzeiro adaptativo. Nessa parte inferior, achei bem bacana esse desenho que a BYD fez aqui, com essa base aplanada e esses dois botões aqui na parte inferior, que são por aqui que você comanda os modos de condução. No esquerdo você seleciona normal, esporte e eco, e no direito você seleciona neve, né, que seria terrenos escorregadio, montanhoso, terrenos montanhosos, e terrenos com lama, que você precisa de mais potência, assim como areia também, que você precisa de mais potência nas rodas para empurrar o veículo, né? O sistema de farol tem o acendimento com sensor crepuscular, o limpador de para-brisa, mesma coisa. Em termos de interior, eu acho bacana esses detalhes que a BYD deu nessa picape, com essas linhas alaranjadas, saídas de ar também com moldura alaranjada, ou seja, dando um pouco mais de destaque. As maçanetas cromadas, um cromo escurecido, facilita encontrá-las à noite. O sistema de som é muito bom, tem
bons alto-falantes, dá um efeito de palco bem legal aqui dentro do carro. E aqui no console central tem os principais comandos, obviamente a alavanca de câmbio meio que tradicional, mas você tem aqui a possibilidade de acionar o controle de descida. Tem um outro botão que você alterna entre o modo EV, que seria elétrico puramente, e modo HEV, que seria o híbrido funcionando como um todo. Já vou explicar melhor sobre isso. Tem como abrir a própria caçamba, você abre daqui, porém para fechar tem que ir lá atrás. Tem o sistema de auto hold, aquele que a hora que você está parado no trânsito, você não precisa ficar pendurado no pedal de freio. Tem também aquele que evita daquela escorregadinha para baixo quando você vai saindo, fazer uma prova de rampa, né? Uma saída em rampa. É bem completo nesse aspecto também, assim como é completo na parte de auxílio ao motorista, né? A gente tem alerta de ponto cego nos retrovisores externos. O retrovisor interno ele é do tipo eletrocrômico. Temos aqui um porta-óculos legal também. Iluminação é todo em LED aqui, iluminação de leitura frontal e traseira. Esse teto claro também deixa a picape mais clara, apesar desse interior no pretinho básico. Agora falando um pouco da parte elétrica, né? A bateria é de 29,6 kWh e ela te dá, pelo sistema Imetro, 57 km de alcance com uma carga de bateria. É relativamente pequena essa carga, mas se você considerar que é um carro híbrido, você tem mais, quase que são 47 litros no tanque, uma boa capacidade e um bom alcance com o modo de combustão. Aí no uso do dia a dia, para quem anda como eu, 50, 80 km por dia, essa carga é praticamente suficiente para você fazer quase que todo o teu serviço diário sem precisar usar o motor, sem precisar usar combustível. E chega em casa à tarde e faz o carregamento. E aí tem essa picape, o segundo carro híbrido, vamos falar assim, que eu vejo com a possibilidade de fazer carregamento em carga em corrente contínua. Primeiro foi o GWM, o Raval H6, que ele permite fazer o carregamento até 48 kW de potência. E nesse daqui são 55 kW de potência que você pode fazer o carregamento. Com isso, fazendo aquela conta de padeiro, 55 kW, 29,6 que tem a bateria, mais ou menos uns 40 minutos você faz a carga completa. Ou no plug, na tomada, no carregador de 6 kW, isso vai te dar mais ou menos 4 a 5 horas, você tem a bateria completa. Porque na verdade não chega nem a 4 horas, o máximo que vai é 4 horas. Porque o que acontece? Aí é que nos modos de condução, a gente tem a seguinte situação. Você pode deixar ele na configuração automática, então ele vai administrando, né, o sistema todo vai administrando quando que usa a carga da bateria, quando que usa a carga ou o combustível e bota o motor a combustão para funcionar. Ou você pode vir aqui e fazer você mesmo o teu ajuste, tá? Você pode ter um ajuste de 70% até 25%. Com isso, você acaba conseguindo trabalhar de uma maneira em que você guarda um pouco de energia elétrica caso você está indo para uma cidade. Aqui no Brasil ainda não temos isso, que você só pode andar com um carro elétrico, por exemplo. Mas o que eu faço? Quando eu vou para São Paulo com essa picape, eu deixo aqui 50%. Então eu gasto 50% da carga elétrica daqui até São Paulo. Chegando em São Paulo, eu reverto aqui para gastar até o final. O final aqui, ele sempre reserva 25% da carga. Ele não, dificilmente ele abaixa de 25%. Porque se você quer fazer uma ultrapassagem, quer fazer uma aceleração rápida,
tendo 25%, você consegue fazer não uma, várias acelerações rápidas usando os 437 cavalos que ela tem de potência máxima. Tá? Porque se ele zerasse, aí você ia ficar só com os 183 cavalos no motor. Eu fiz um teste de desempenho com esse carro com 25% de carga, que é o mínimo que ele vai descarregando automaticamente aqui, e o resultado foi os mesmos 5,5, né? Deu 5,5, mas a BYD declara 5,7. Talvez o lugar que eu fiz não era totalmente plano, tinha um pequeno declive, mas enfim, mostra que tem o desempenho, né? É interessante que os carros da BYD têm aqui no quadro de instrumentos um modo para você fazer justamente essa medição, né, de desempenho, né? Então foi com isso que eu verifiquei aqui nesse carro, nessa picape. Bom, e a hora que a gente começa a andar, a gente começa a ver, primeiro, a empunhadura do volante é muito boa, muito agradável, tem uma boa pega aqui, posição de dirigir, visibilidade 360 graus é boa também. Rodando assim em paralelepípedo ou nesses bloquetes que nós estamos aqui, a aspereza ela é boa, o carro passa relativamente liso aqui nesse trecho, né? Aqui a gente entra agora aqui no paralelepípedo, a gente vê a mesma coisa, acaba vindo um pouco de aspereza para dentro, mas é uma aspereza mais emborrachada, mais filtrada, né? Porém, a hora que você começa a ver a parte de conforto, é isso que me preocupa um pouco nessa picape, em vários carros que eu tenho avaliado da China, né? Primeiro, a dinâmica de passagem lombada é uma dinâmica chata dessa picape. Essas lombadas que agora estão construindo pelo Brasil, que são maiores justamente para parar os carros maiores, né? Ela acaba sendo mais agressiva, mais pronunciada. Então o que eu vejo? A hora que passa o eixo dianteiro, e por ter um entre-eixo longo, passa o dianteiro, ela dá aquelas duas abanadas, né? A hora que parou as duas abanadas na dianteira e passa a traseira também dá duas abanadas e acaba excitando a dianteira. Então, além de abanar a traseira, abana a dianteira também. Então, com isso, o carro acaba ficando desconfortável para andar em cidades como Campinas, que tem tantas lombadas. Já quando você pega um trecho mais liso, como esse que nós estamos pegando agora aqui, picape é uma delícia, até chegar numa lombada. A hora que passa na lombada aqui, ó, abanou a frente, passou a traseira, a frente abanou de novo, né? A parte de rolagem de carroceria, ela é bem contida, as barras anti-rolagem fazem o seu trabalho, mas o que eu percebo é que os engenheiros da BYD, para calibrar essa suspensão, tentaram dar o máximo de conforto possível, mas não puderam dar mais conforto em virtude do peso do veículo. Então, em várias situações, quando a gente pega, por exemplo, esses trechos aqui de asfalto remendado, você começa a sentir muito shake vindo da dianteira e vindo da traseira. Então o carro acaba incomodando demais nessa parte de piso irregular. E o mesmo acontece quando você entra em estradas de terra, né? Que acaba incomodando bastante. Já pegando aqui um outro trecho, a gente vai poder ver um pouquinho melhor o desempenho. O que eu vejo é isso. Em termos de desempenho, na hora que você cutuca o pedal do acelerador aqui, esse carro essa picape, né? Ela é sensacional. Um desempenho fora do comum. E eu tenho certeza que se eu colocasse os 790 quilos dentro dela, não ia sentir basicamente nada. Ela ia continuar tendo esse desempenho espetacular. Porque se você considerar proporcionalmente, arredondando 800 quilos para 2.500, que é o peso total, praticamente você vai estar
aumentando o peso da picape em 30%, 40%. Não é grande coisa em termos de desempenho. Outro item que agrada dirigindo em trechos de cidade é a manobrabilidade do veículo, né? Ele é um carro fácil de dirigir, apesar de ter esse entre-eixo longo, comprimento longo. Ele é uma picape fácil e dócil de dirigir. Esforço do volante é bom, né? Não chega a ser incômodo ou pesado, né? E o que eu particularmente gostei foi justamente isso, né? Como eu tenho um carregador de baterias em casa, todo dia eu chegava lá, punha para carregar, na hora que eu saí com o carro, estava sempre com 100% de carga. Isso acaba me dando bastante flexibilidade no uso, né? Sendo uma picape voltada ao uso agro, né, no agronegócio, eu escolhi também aqui uma estradinha que tem em Campinas, que justamente mostra isso, né, aquelas estradas mais estreitas, vicinais, justamente para a gente ver como que ela se comporta. E apesar de ser uma picape grande, ela acaba cabendo bem dentro desse tipo de estrada mais apertada, né? Então isso me agradou também nessa semana de uso aqui da picape. E aqui a gente pega um trechinho de subida, dá pra gente dar uma cutucadinha um pouquinho a mais no acelerador aqui e ver que realmente você não precisa de muito esforço para buscar, né, o desempenho que você quer da picape. Ela desempenha muito bem. Agora que a gente já viu as principais características dinâmicas do veículo, falta a gente dar aquela olhada por baixo do carro e ver o que a gente encontra aí em termos de construção, se tem algum segredo, alguma coisa diferente. Então nós vamos dar um pulo no posto, levantar o veículo e verificá-lo por baixo. Bom, hoje eu estou aqui no posto Caselato, em Paulínia. Primeira coisa que a gente vê, que eu já comentei externamente, são as argolas aqui, são duas na dianteira para situações de necessidade de reboque, né? Ela tem uma altura livre do solo muito boa, né? Tem esse peito de aço aqui que ajuda a proteção total da parte frontal, cárter do motor. E a hora que a gente chega na suspensão dianteira, a gente vê aqui, né, uma construção de duplo braço sobreposto. Olhando por esse outro ângulo aqui, fica mais fácil a gente ver também aqui o parafuso de regulagem da geometria dianteira. Veja, é uma suspensão dianteira bem robusta para o tamanho da picape e, obviamente, para o peso que ela tem e carrega. Lá em cima, a gente vê um braço de alumínio que faz o segundo braço para ancorar a manga de eixo. Aqui no caso da manga de eixo, a gente vê o articulador também de um diâmetro bom, bem robusto. E aqui, ó, mais uma outra proteção metálica para parte do câmbio, né? E o motor elétrico. O interessante é que, por ser um carro 4x4, ele não tem nenhum cardan aqui no meio. O que ele tem é a bateria que vai alimentar lá o motor elétrico do eixo traseiro. Aqui na parte central a gente vê a bateria mais à frente, atrás vem o tanque de combustível e logo atrás do tanque de combustível está o abafador do sistema de escapamento, que a gente vê que ele corre aqui pela lateral do veículo e vem passar nesse abafador aqui. E daqui sai a saída lá para trás. Então, por isso que eles não conseguiram colocar um tanque de combustível maior, que fica limitado pelo package, né, pelo sistema de escapamento. Olhando já a parte da suspensão traseira, a gente vê um sistema bem robusto também. Tem essa longarina inteira aqui, essa travessa inteira, que seria um subchassis aqui,
ligado ao chassi principal do veículo, mola helicoidal biconstante elástica linear, e é um sistema como se fosse um multibraço, né? Você vê, é um braço desse lado, outro braço aqui fazendo a diagonal dianteira, e ali na parte superior a gente vê um terceiro braço. Então seria um multibraço de braços sobrepostos, alguma coisa assim, né? Com regulagens também de geometria, e aqui preso a todo esse sistema está o motor elétrico traseiro, e aqui a gente vê o diferencial e a saída das semiáveis para as rodas traseiras, né? Barra anti-rolagem também está presente aqui. Outra vantagem aqui é a roda reserva, ela tem a mesma dimensão das rodas de rodagem. Com isso, se você tiver um pneu furado numa trilha, num trecho fora de estrada, você continua com o desempenho do carro aceitável, né? Gostei da proposta que essa picape traz para a gente. Fica essa observação com relação ao conforto da suspensão para esses pisos mais irregulares. No restante, é uma picape que se adequa muito bem à proposta dela, né, de uma alternativa híbrida para as picapes disponíveis no mercado hoje. Então, espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.